Será que a cirurgia bariátrica e o consequente emagrecimento ele vai mudar os seus relacionamentos? Essa é uma dúvida que muita gente tem, muita gente está vivendo isso, e eu quero falar com vocês um pouquinho hoje sobre isso. Meu nome é Tamila, eu sou psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental, trabalho com pacientes bariátricos há 12 anos, mais de 12 anos, e sou bariátricada há 15 anos. E existem algumas facetas que interferem nos seus relacionamentos do pós-operatório por causa do emagrecimento. Mas estamos lá por causa do emagrecimento? Sim, por causa do emagrecimento. A primeira parte que muda é sua em relação às pessoas. A maioria das pessoas que atingiram um grau de obesidade que foi necessário uma bariátrica são pessoas, talvez você se identifique um pouco com isso, que viveram a vida, às vezes desde a infância, obesas, não conseguiam encontrar roupa no próprio tamanho. Quantas pessoas, e eu me incluo nisso, gente, quando eu era criança, eu sempre estava usando roupa de uns 4 anos para frente. Eu tinha 9, eu ia na roupa dos adolescentes. Eu era adolescente, eu já ia na roupa de adulto, porque não cabia em mim a moda adolescente. Quando eu fiquei adulta, ali com meus 18 anos, eu já usava roupa da época da Palanque. Quem conhece, se você conhece, coloca nos comentários. Se você já comprou roupa na Palanque, ou em outra, Mona Lisa também é uma loja, né? E a maioria das pessoas que atingiu uma obesidade crônica, né, ali, ó, que fez a bariátrica, assim como eu, passou por essas questões. Então, são questões que levam a uma baixa autoestima. Pessoas com baixa autoestima têm a tendência de aceitar qualquer relacionamento. Tá pegando onde eu quero chegar? Então, muitas pessoas que operam se relacionaram com pessoas que não faziam bem para elas, que não tinham limites em relação ao respeito, que essas pessoas que operaram se sentiam na obrigação de aceitar qualquer tipo de afeto, porque não acreditavam ou não acreditam que são dignas de ter relacionamentos que elas se sintam mais confortáveis. Então, muito provavelmente, se você viveu isso que eu tô falando, discriminação, preconceito, bullying, sensação de inadequação, sensação de que você não faz parte do ambiente, lá na empresa, festa de fim de ano, todo mundo ganha camiseta, mas a pessoa que é obesa, ela não chega na numeração e a camiseta é diferente. E não porque a empresa é ruim, não estou nem fazendo uma crítica a isso, mas porque muitas vezes, né, hoje em dia, agora em 2024 para 2025, você encontra muita moda plus size bonita, né, moderna. Mas talvez há uns 5 anos atrás, não. E aí você chegou num ponto da sua vida em que você foi aceitando. Você não briga pelo que você tinha que brigar, você não se posiciona, você não levanta a mão lá na empresa e fala a sua opinião porque você se sente inadequada. Pode ser que você não viva isso, mas se você vive, você está entendendo o que eu estou falando. E aí, quando você começa a emagrecer, começa a recuperar aquela autoestima de se sentir bonito, bonita, de se sentir pertencente, de conseguir descobrir o seu estilo de roupa. Talvez antes você usava o que cabia. Você ia lá no shopping, na loja de departamento e olhava a etiqueta. Se era lá o número 54, 56, você pegava. Você nem olhava o modelo. Preciso me cobrir. E aí você começou, não, eu tenho o direito de escolher. Isso tem uma repercussão interna, no sentido de eu não preciso viver isso mais. Eu não preciso me submeter a essa pessoa. Eu não preciso mais dizer, abaixar a cabeça para todo mundo. Eu tenho vontades. Então, a primeira faceta que muda é a tua em relação ao mundo. Você começa a se sentir um pouco mais segura, um pouco mais no direito de recusar alguns relacionamentos. E aqui a gente já começa o primeiro estresse, que você começa a dizer não para as pessoas. Você começa a pôr limites. E aí as pessoas começam a falar o quê? Agora que emagreceu, tá diferente. Agora que você emagreceu, tá metida. Agora, ai, não pode fazer nada, porque antes fazia tudo, agora não pode fazer nada. E você começa a se impor mais, o que é ótimo. Então, a primeira mudança é a sua. A segunda é a reação das pessoas a isso, que é o que eu acabei de falar. Elas começam a estranhar, porque você era aquela gordinha, boazinha, fofinha, que dizia assim para todo mundo. E eu não tô vitimizando a pessoa obesa, tá? Não tô dizendo que todo mundo que é obeso é vítima. E, nossa, as pessoas, a sociedade é ruim. Gente, não é isso. Eu estou dizendo o contrário, que a pessoa obesa, por causa de algumas coisas que foi vivendo na vida dela, ela vai introjetando uma autoimagem ruim. Ela vai acreditando numa mentira de que ela é não merecedora.
E aí ela começa a se colocar em lugares que ela não tinha que se colocar. Quando ela emagrece, ela recupera isso, ela muda o comportamento, a grande maioria. Começa, eu não preciso mais disso. Muitas pessoas se divorciam no pós-operatório porque não faz mais sentido aquela reação, aquela relação. Muitas pessoas que sustentaram relacionamentos ruins por medo de ficar sozinha, perdem o medo, aquela relação deixa de fazer sentido. Então, não é que a gente tô levantando uma bandeira, né, da gordofobia, não é isso. Mas essas mudanças são reais, elas acontecem e você precisa entender que isso pode acontecer com você. Ou não, você pode ver uma mudança muito positiva também no sentido do quê? Tem um ótimo relacionamento, vamos supor aqui, um marido que me ama, e eu me senti insegura e não conseguia ter relação com ele, relação sexual, relação amorosa. Emagreci, agora eu tô me sentindo muito segura. Melhorou muito o casamento. E aí você percebe que você está vivendo uma nova lua de mel com o seu marido, com o seu namorado, com a sua namorada, com a sua esposa. O que nos leva a uma terceira faceta, que é o quê? Você tá bem, você começa a se cuidar mais, né? O homem começa a fazer academia, fica musculoso, a mulher vai ficando toda bonita, definida, chama mais a atenção das pessoas, porque o ser humano ele é visual, né? Tem pessoas que vão ter gostos diferentes do nosso, mas existe um padrão aí que ainda é colocado, e hoje em dia o padrão não é a magreza, é um corpo definido, tá? A gente pode entrar nisso em outro vídeo, essa discussão. E aí começa um processo de ciúmes dos cônjuges ou dos parceiros, né? De sentir ciúmes das pessoas que emagreceram. E aí começam alguns atritos, né? Mas você vai para academia fazer o que essa hora? Mas você vai para academia 8 horas da noite? Não, eu vou com você então. Não, mas você vai usar top e short? Não, coloca uma camiseta. E isso, se a relação não for madura, para que um entenda a insegurança do outro e juntos superem isso, você pode começar a ter muito atrito. Mas Tamara, você está dizendo que o emagrecimento, ele causa tudo isso? Não. Estou dizendo que o emagrecimento pode te afetar de uma maneira que você se liberte de travas que você tinha antes por causa da obesidade. A gente vive numa sociedade em que a obesidade, ela tem o lado dela de que é uma doença. Temos que tratar a doença. Ponto. Obesidade é tão doença quanto a diabetes, tão doença quanto a intolerância ao glúten, é tão doença quanto a asma. Ela tem que ser tratada. A obesidade não faz bem para o nosso corpo. Ponto. Ao mesmo tempo, a pessoa que é obesa, ela sofre um adicional que é o preconceito, que o diabético não sofre. O diabético, ninguém vê a diabetes dele na rua, concorda comigo? Pessoa diabetes, ela usa insulina, você olha na rua, você não sabe dizer quem é diabético e quem não é. O obeso, sim. Você olha e fala, essa pessoa é obesa. É uma doença visível. Então, ela tem um adicional que é o preconceito, que muitas pessoas simplesmente não gostam e ponto, e elas não vão atacar, mas tem pessoas que atacam. Tem pessoas que vão lá e falam, você é gorda, feia, e isso existe. Então, isso vai minando a autoestima da pessoa obesa. E quando ela emagrece, ela vai se libertando dessas travas, e isso tem uma repercussão muito forte. Quem viveu sabe. Quem nunca viveu obesidade não entende muito bem o que eu estou falando. Quem é obeso ou já foi obeso, entende. Então, se você vai fazer a bariátrica e você nunca viveu isso, se prepare para perceber mudanças nos seus relacionamentos. Existem algumas outras variáveis aqui, sociais, que são pessoas que sentem inveja desse emagrecimento e podem tentar diminuir o seu progresso. Pessoas que podem falar, emagreceu, mas está flácida. Emagreceu, mas continua feia. Entende? Uma invejinha ali que a pessoa pode falar. E você precisa ser maduro o suficiente para se reconstruir, para mudar você, a sua vida, para você focar no seu processo, no seu progresso. Ninguém mais está vivendo essa mudança, é você que está vivendo. Então você precisa entender o teu ritmo, entender o ritmo das pessoas próximas a você e entender quem é a prioridade nessa mudança. Tem mudanças também muito legais que é a pessoa faz a bariátrica e engata numa vida diferente. Atividade física, alimentação balanceada, beber água, ter ali uma rotina boa e a família começa a acompanhar. E isso é muito legal. Os filhos começam a ir para academia junto, o marido, a esposa, os pais, os amigos.
Eu tenho pacientes que começaram a correr no pós-operatório, começaram a virar maratonista mesmo. E aí começaram a postar na rede social e os amigos começaram a acompanhar. Olha que legal, que influência boa. Porque isso traz saúde. Então, meu amor, esse vídeo é para te explicar que emagrecer não é um processo isolado. Você não se fecha numa caverna, emagrece, e é reinserida no mundo como se nada tivesse acontecido. O teu processo influencia em você, isso influencia em como você se relaciona com as pessoas, e as pessoas começam a ter reações diversas, tanto boas como desagradáveis. Então, para lidar com isso, é você se fortalecer. É você entender a tua identidade, entender quem você é, entender o papel das pessoas na sua vida, o quanto que o padeiro achar que eu tô legal ou não é diferente do meu marido, é ter uma hierarquia diferente de grau de importância das pessoas na sua vida. E aceitar que é um processo seu. Ninguém mais precisa gostar desse processo, só você. Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo do nosso manual de sobrevivência pós-operatória.